A paz do Senhor, muito boa noite. É um prazer estar convosco e é um prazer meditar na Palavra de Deus também convosco. Nós já estamos há uns tempinhos a lidar com estas circunstâncias, não é? Desta pandemia, e voltamos a estar fechados em casa e não tão fechados desta vez, porque hoje o medo é menos e a saturação é mais. Então, da outra vez ainda havia uma certa novidade, agora nós já estamos habituados a isto e às vezes nem conseguimos refrear a nossa necessidade, o nosso desejo de liberdade. Mas são tempos que exigem muito de nós e são tempos que exigem que nós saibamos quem somos e o que queremos fazer. E por isso eu pensei em meditar convosco acerca de Mateus, no capítulo 4, onde a identidade de Jesus também foi posta à prova. Jesus é o nosso grande modelo, é a nossa grande inspiração. É aquele que trocou a vida dele pela nossa e viveu aquilo que nós somos chamados a viver, mas ele viveu bem e nós, por vezes conseguimos, outras vezes não, não é? E ele troca o seu passado perfeito pelo nosso passado imperfeito. E por isso ele é o nosso Salvador e também é o nosso Senhor, aquele que governa, aquele que tem a influência maior na nossa vida. Pelo menos assim nós dizemos que é, ou devíamos dizer, para podermos desfrutar das coisas boas que ele tem para nós. Mas então vamos aprender com ele, aqui na tentação de Jesus em Mateus, no capítulo 4. Aquilo que ele fez para se preparar, para arrancar com o seu ministério e para dar expressão ao seu propósito. Então, diz assim, Mateus 4, a partir do verso 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, e o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, ele estava com fome, ele estava numa necessidade, ele tinha tido um tempo de consagração que nos deixa este desafio, ao estarmos fechados, ao desacelerarmos, nós temos também esta possibilidade de poder dedicar um tempo e de juntarmos-nos como igreja, de juntarmos-nos com amigos e nos consagrarmos, buscarmos a face de Deus. E ele fez isto, porque ele ia arrancar com algo extraordinário, que é ele ia começar a construir de uma forma prática aquilo que ele inventou, chamado igreja. E então ia começar a recrutar os discípulos e a fazer essas coisas todas. E então nós temos assim, que ele sente fome, há uma necessidade que ele tem. E o diabo explora essa necessidade que ele tem para pôr em causa a necessidade dele. Vejam só, se és o Filho de Deus. E esta é a estratégia que as trevas têm para nos fazer desfocar daquilo que são as coisas mais importantes para a nossa vida. Pôr em causa quem somos. Se és o Filho de Deus. Então, se tu és, podes mandar que estas pedras que tens aqui à volta se transformem em pães e tens as tuas necessidades supridas. E muitas vezes nós temos ideias, vêm-nos ideias à cabeça assim também, onde nós questionamos aquilo que Deus diz que nós somos e arranjamos assim, inventamos coisas. Como é que Jesus lidou com esta dúvida que foi semeada no seu coração? Connosco, nós, não sei como é que isto aconteceu com Jesus, se ele viu uma figura, pelo menos no cinema costuma ser representada assim uma figura a aparecer-lhe, mas connosco não costuma ser assim com figuras, não é? Costuma ser mais tipo pensamentos que vêm à nossa mente, que se confundem até com a voz do nosso pensamento e a gente pensa em coisas estranhas que não têm a ver connosco, que não têm a ver com o nosso padrão de pensamento, mas que me apareceu na nossa cabeça, deve ser um pensamento nosso, não é? E então esquecemos que a Bíblia fala de que há dardos inflamados do maligno, pensamentos esquisitos que vêm assim das trevas para criar um incêndio aqui dentro da nossa mente e nos pôr a pensar em coisas
Então, e se eu acabasse com ele? E se eu acabasse com ele? E se eu desse cabo disto? São ideias assim que de Deus não vêm. E nós, apesar de não sermos assim perfeitos, às vezes também não somos assim tão maus para termos esse tipo de ideias, não é? Mas aqui a identidade dele foi posta em causa. E como é que Jesus lidou? Jesus lidou citando uma palavra que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 3. E o que é que ele diz? Ele diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu tenho uma necessidade. E neste momento a minha necessidade é: eu tenho fome, mas eu posso comer e voltarei a ter fome. Não é só de pão que eu vivo. Não é só de pão que nós, homens e mulheres, vivemos. Mas se nós queremos ter a vida que Deus nos promete, nós precisamos de viver a partir de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se nós nos dedicarmos a ler a Bíblia, nós vamos encontrar muitos textos. Se começarmos assim em Gênesis, nós vamos andando, vamos lendo uma história, depois outra história, umas fazem-nos mais sentido, outras não fazem mais sentido, mas aqui ou ali vai haver assim um texto que plim, fica assim, parece que fica realçado, parece que fica sublinhado, parece que as letras ficam vivas, não sei, depois cada um de nós tem a sua sensibilidade. Eu sou uma pessoa assim mais mental, então tipo aquilo faz-me assim uma explosão aqui de pensamentos na mente. Há outras pessoas que lhes produz sensações, há outros que são de outra maneira, cada um é da sua maneira e Deus fala connosco de acordo com a nossa identidade, com quem somos. Ele diz que nos criou, então Ele sabe como é que há de falar connosco. E então, esta foi a palavra que firmou Jesus quando Ele foi empurrado, quando Ele foi espremido por esta tentação. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vivo não a partir das minhas necessidades, mas a partir daquilo que Deus me fala, aquilo que traduz quem eu sou, a minha identidade. Aquilo que sacia as minhas necessidades mais profundas não é um pão, não é um assado, não é uma garrafa de água, não é um doce. E nós precisamos também de conseguir aprender para ficarmos em casa, para nos portarmos bem, para desempenharmos as nossas tarefas, para nos focarmos naquilo que é essencial e contribuirmos para que esta pandemia vá embora sem levar tanta gente, não é? Precisamos de assumir o nosso papel e assumir a nossa identidade. E então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. E então aqui já estava a mexer com o ego dele, de Jesus, não é? Mais uma vez, a pôr em causa a identidade dele. Se és o Filho de Deus, então tu podes fazer o que tu quiseres. Porque é isso que é ser livre. É fazeres o que te vier à cabeça. Olha, agora estou-te a dar uma ideia. Manda-te daqui abaixo. Tu podes. És o Filho de Deus. Mas Deus, quem criou a liberdade, Ele é um pouco menos livre do que aquilo que a gente imagina que a liberdade é. Porque, por exemplo, Deus não se pode contradizer. É um limite à liberdade dele. Nós podemos dizer: eu vou ali, mas depois podemos dizer: afinal não vou. Ora, Deus não pode fazer isso. Se Ele diz que vai ali, Ele vai ali. Porque Deus é imutável. Ele até sabe como é que as coisas vão acontecer. E então, Deus tem limites. Ele não se contradiz a Ele próprio. É um limite que Ele experimenta na liberdade dele. E nós experimentamos muito mais limites na nossa liberdade, não é? E vêm-nos também ideias que são colocadas por outros, outras sobem à nossa cabeça fruto de nós mesmos, porque nós temos dentro de nós
A imagem, a semelhança de Deus faz parte da nossa identidade, tanto em capacidades como em propósitos, em funções, mas ao mesmo tempo também temos uma natureza caída, estragada, que não vale a pena a gente tentar educá-la e domesticá-la. Só vale a pena sujeitá-la a Deus. Crucificar essa nossa natureza com Cristo para que possamos experimentar a vida boa que Deus tem para nós. E então vemos que também desta vez Jesus lhe responde com a palavra, com um chão firme, e diz assim: também está escrito, não ponhas à prova o Senhor, o teu Deus. E às vezes nós, como se costuma dizer na gíria, nós abusamos da sorte, nós esticamos a corda. Jesus, sábio como era, ensina-nos a não fazermos isso, porque às vezes pode correr bem, às vezes pode correr mal, e Deus quer-nos pessoas sábias e quer-nos pessoas que contribuem para que possamos construir com Ele um trajeto, firmados numa identidade que Ele nos proporciona. Eu estou mesmo convencido que só dá para nós descobrirmos quem somos em Deus, porque a gente tenta descobrir no ativismo. Olha, quem és? Eu sou engenheiro, eu sou pastor, eu sou professor, eu sou enfermeiro, eu sou médica, eu sou. Será que é isso que nós somos? Nós somos o que fazemos, é? É o que a nossa sociedade nos ensina, mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós somos filhos de Deus, somos criaturas dele, somos feitos à imagem e semelhança, somos sacerdotes reais que o representam, somos embaixadores seus. Até diz que se nos ligarmos a Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Mas isto não tem a ver com o que a gente faz, isto tem a ver com o que a gente é. Depois o que a gente faz dá expressão àquilo que nós somos, não é? E, de facto, nós com o nosso ativismo, nós pomos à prova o nosso Deus, porque neste frenesinho que a gente se entrega é muito difícil ouvir Deus, e eu sinto isso na pele. Quanto mais quero fazer coisas, chegar a mais pessoas, e como dizia ontem numa conversa com um amigo, não é tão importante o número de pessoas a que a gente chega, mas a gente chegar às pessoas que Deus quer. Não é tanta quantidade, é focados, fazer aquilo que Deus quer. Porque Deus tem os seus caminhos, e Jesus não andou a tentar números, atrás de números. Ele focou-se em poucas pessoas, em mais algumas, e dessa maneira ele construiu uma igreja que chegou até aos dias de hoje. E está viçosa em tantos lugares, e nós queremos que fique viçosa aqui também. E, entretanto, por fim, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: adora ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestes culto. Então, o diabo, não conseguindo pôr em causa a identidade dele, deixou, e os anjos vieram e o serviram. E quando nós também não deixarmos que a nossa identidade seja abalada, ou por termos que ficar fechados em casa, ou por termos uma necessidade, ou por termos medo das incertezas daquilo que estamos a viver, como é que a nossa empresa vai sobreviver, como é que o nosso patrão nos vai conseguir pagar, como é que isto, como é que aquilo, como é que vamos arranjar emprego, como é que isto, como é que aquilo. Se nós não deixarmos a nossa identidade ser abalada, Deus é fiel para com aqueles que nele confiam, que o invocam, que o buscam. Então vamos fazer isso. Deus abençoe muito e seja uma bênção. Inspirem-se em Deus e inspirem os outros. Até à próxima.